sejam todos bem-vindos a mais um grande episódio do Pod Arena. Eu sou a Evelyn Munhoz. E eu sou Bianca Barreto. E hoje nós estamos recebendo uma grande comunicadora, uma mulher ímpar, que sabe muito sobre esse ofício. E nós já estamos aqui honradas em recebê-la. Luciana Gomes, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Evelyn. Obrigada, Bianca. Para mim é uma honra estar aqui num lugar que eu não me sinto tão confortável como eu me sentiria aí, né? Porque eu sempre estive do outro lado. Quando eu venho pro lado de cá, dá um friozinho na barriga, viu? Pois é, eu acredito que quando nós estivermos nessa posição, também nos sentiremos da mesma maneira. É mais desconfortável, eu te garanto. Ô, Lu, 35 anos Pouquinho trabalhando nesse setor. A gente vai falar comunicação como um todo, mas você foi praticamente inserida desde muito jovem na assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa veio depois, né? Minha primeira escola mesmo é o rádio. O meu primeiro registro em carteira eu tinha 16 anos, e isso faz tempo. Mas espera aí, voltando um pouquinho além ainda, aos 11 anos de idade, o seu sonho já te motivou a buscar um lado jornalístico? Eu decidi assistindo um programa de TV, na TV Cultura, o programa chamava É Proibido Colar, e eu decidi, com 11 anos, do alto da minha maturidade, dos 11 anos de idade, eu decidi, eu quero ser jornalista, é isso aí que eu quero fazer na vida. E o meu pai falava assim, eu fui contar, né, pra ele, pai, eu quero fazer faculdade de jornalismo. Meu pai falava assim, filha, ele jamais riu do meu sonho ou matou na raiz, muito pelo contrário, ele disse assim, filha, dinheiro hoje a gente não tem, porque a faculdade era longe, eu morava em Barretos, a faculdade era em Ribeirão, era tudo muito longe naquela época, né? Ele dizia, dinheiro hoje a gente não tem, mas não desiste não, quem sabe? Aí eu fui fazer estágio na área, né? Eu já muito jovem. Com 16 anos eu fiz um teste e fui contratada como radialista. Uau. Na verdade eu tinha 15, fiz o teste. Seu João Monteiro de Barros Filho, que é o fundador da Rede Vida de televisão, inclusive, ele gostou do meu teste e já queria me contratar, mas eu tinha 15 e a legislação não permitia. Aí, com 16, ele assinou minha carteira. Meu primeiro emprego já foi em rádio. E, a partir daí, tendo um registro profissional que ele acabou conseguindo para mim, era mais fácil. Naquela época, eu fui fazer faculdade ajudando meu pai a pagar a faculdade. Então, só foi possível fazer faculdade porque eu já trabalhava. Porque o salário do meu pai, mais o pouquinho que a minha mãe ganhava como costureira, não dava para pagar. Mas com a minha ajuda financeira, eu consegui realizar o sonho. Ô Lu, mas mesmo assim você se manteve motivada, né? Você teve um início precoce dentro da sua área de atuação, mas desde lá você já obteve grandes resultados. Se eu não me engano, com 13 anos você teve o seu primeiro texto publicado. Pois é, e olha, eu vou te falar, eu preciso muita motivação para continuar nessa área da comunicação. E eu fui desafiada com 13 anos a fazer um texto já para publicar no jornal O Diário da cidade de Barretos. Olha que legal. O meu chefe era o Luiz Antônio Monteiro de Barros, quer dizer, chefe, né? Eu era uma criança que nas férias ia passar uns dias lá dentro da redação. E o primeiro texto que eu fiz, gente, era máquina de escrever, tá? Ai, olha só. Pensa nisso, era máquina de escrever, não tinha cópia. O primeiro texto que eu Fez fiz aula de datilografia naquela época? eu tinha já desde os 11, quando eu decidi ser jornalista, eu já fui fazer datilografia, lógico. Eu já tinha máquina própria. Que legal. É uma portátil, sabe, da Olivetti, é Lettera 35. Uau. E aí eu fiz o primeiro texto, entreguei para ele, gente, eu suei uns 4 dias. Fui lá, fiz a entrevista com o primeiro médico que fez uma cesariana em Barretos. Porque era uma coisa absurda na época dele, né? E aí eu contei essa história, entreguei as 2 páginas de sulfite datilografadas, ele leu, começou a riscar, cada risco que ele dava eu fazia assim, ele pegou, amassou na minha frente, jogou no lixo. Ali a lágrima já escorreu, e ele virou e falou, você pode fazer melhor. Então ali foi onde eu decidi ser jornalista. Porque naquele momento eu tinha 12 anos, eu podia muito bem Uma falar, criança, olha, né? vou embora pra casa, Talvez ter vou assistir ficado triste televisão, ou frustrada. sabe, vou brincar, não quero saber disso. E eu fui embora triste e frustrada, carregando uma máquina de escrever por 3 quilômetros, que era o tanto que eu morava longe na época da redação, chorando,
e querendo desistir. No outro dia eu levantei e fiquei com aquela palavra: você pode fazer melhor. E você foi lá e fez. Fiz melhor e foi publicado. E ele publicou com o meu nome, Ai, que Luciana Gomes. orgulho! Por Luciana Gomes. Ai, que lindo. Imagina! Nesse que Como lindo foi que pra você e sua família se deparar com aquele texto publicado? Nossa, meu pai ficou num orgulho que ele queria colocar num quadro, sabe? Eu tenho esse texto até hoje, né? Esse jornal até hoje. Todo mundo, minha mãe mostrou pra vizinhança inteira, ninguém entendia muito o que era aquilo. Mas o sentimento de orgulho Foi muito grande. foi muito grande. Até hoje é, tá? Eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi. Que legal, hein, Lu? Parabéns. Obrigada. Ô, Lu, e desde esse começo você também sempre procurou aprimorar os seus conhecimentos, focar na sua carreira, porque apesar de tão novinha, você já tinha aí basicamente uma cabeça moldada para o que você queria, né? Eu acho que é a paixão. Acho que é a paixão, porque eu tive a oportunidade de sair da área, né? Muitas vezes. E a tentação acaba sendo grande também. Mas porque você acha que só a paixão? é uma área que não paga bem, que não remunera bem, infelizmente. A maioria, pelo menos, né? Há um ou outro expoente aí. Mas eu tive a oportunidade de ir para publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar em banco, eu tive convites para sair da área e acabei nunca saindo. A área é muito grande, ela é muito vasta. Ela te dá várias opções. E se você souber aproveitar as oportunidades, você acaba sobrevivendo bem dessa área. Ô, Lu, e essas oportunidades também que unem a paixão fazem com que você também precise se destacar no mercado, né? Porque assim, eu falo isso muito em palestras hoje para jovens. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Mas para fazer o que a gente gosta, a gente vai fazer muita coisa que não gosta. Tem coisa que é chata fazer. Revisar texto é chato fazer. Aí eu fui empreender. Hoje eu sou dona da minha empresa, né? É muito chato fazer gestão financeira, para mim, pelo menos, né? Que sou a mulher das palavras. Não sou uma pessoa dos números. É muito chato fazer administração da própria. É muito chato contratar e ter que demitir uma pessoa. Chegar para uma pessoa e demitir é muito chato. Assim é no jornalismo também. Tem matérias que você não gostaria de estar fazendo, porque ou são tragédias, né? Ou você acaba falando da vida de alguém que você sabe que a partir daquela matéria vai ter a vida prejudicada. Então, tem muita coisa que você não gosta de fazer, Mas é necessário. no que você gosta de fazer, entende? E é necessário, como toda área tem os seus bônus e os seus ônus, né? Ô Lu, como você já disse aqui para nós, você atua em diversos setores da área do jornalismo, na rádio, também Rádio, como assessora de imprensa. Jornal, TV, revista, site. Que devagar, Uau. gente. Até ir para assessoria de imprensa e me encontrar ali e falar isso aqui é que eu quero fazer mesmo. E como foi essa transição entre os veículos? Muito por necessidade. Eu comecei, porque eu comecei em rádio, depois eu me mudei para Ribeirão para fazer a faculdade de jornalismo. Eu comecei viajando Barretos e Ribeirão, de ônibus todos os dias, como é a realidade de muitos adolescentes, muitos jovens que são universitários e até pessoas mais velhas, mais maduras que precisam viajar para fazer uma faculdade. A gente viu recentemente um acidente com o ônibus e isso trouxe um monte de gente comentando, né? Ai, no meu tempo eu viajava, era difícil. Eu fiz isso durante 1 ano. Depois eu me mudei para Ribeirão. E a oportunidade sempre aparece. Teve uma época, né? Eu trabalho com a minha voz desde sempre. E teve uma época que eu estava com emprego em 2 emissoras de rádio e uma gravadora, dessas que fazem os áudios para as rádios, né? Ou faziam, nem sei se existem ainda, acho que sei. E estava ganhando bem. Nessa época eu falava assim, nossa, para a idade, para ser uma universitária, estava ganhando bem. Eu abandonei tudo para ganhar 1/10, talvez 20% do que eu ganhava, só pela oportunidade de trabalhar na IPTV como estagiária. A paixão falou muito Pagando mais para alto, né? trabalhar, só para conhecer como é que era uma emissora de TV por dentro. Porque eu achava assim, se eu perder essa oportunidade, eu não sei se vai aparecer outra. E graças a ela, quando eu voltei para Barretos, quando eu retornei para minha cidade por opção, não por falta de, mas quando eu retornei para minha cidade estava montando uma emissora de TV e eu era a única pessoa com experiência Olha que legal. dentro de uma emissora de TV e fui contratada. Uau. Então, assim, a transição ela acontece pelas oportunidades. Parece que eu tô repetitiva, mas o fato é esse. Ela aparece quando, como é que dizem? Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, né? Ela aparece mesmo que eu não estivesse preparado, eu agarrava.
E aí, no caminho, a gente vai se preparando. Ô, Lu, você fala com muita paixão sobre tudo que você já viveu, mas o que te motivou a ser apaixonada por assessoria de imprensa? Assessoria de imprensa é contar história. Só que história é encontrar no teu cliente uma história que a imprensa também brilhe os olhos. E esse desafio de garimpar, né, um cliente para encontrar aquela pedra que a gente possa lapidar e virar uma joia, isso é inestimável. E o negociar, a gente fala muito em venda em assessoria de imprensa, mas não é uma venda financeira, né? É aquela venda da ideia. Então, negociar com as redações, mostrando que o meu cliente pode ser notícia, isso é muito legal. A gente vê que você, sem dúvida alguma, foi lapidada. Mas, olhando para a sua história e para o que você já nos contou, você veio com um dom. Eu acredito, não acredito muito em dom, eu acredito em esforço. É claro que o dom é o dom de falar, o timbre de voz meu, para a época, nós estamos falando do século passado, tá? Então, assim, quando eu tinha 16, 17 anos, nós estamos falando de muitos anos atrás. Eu já passei de 50 há um bom tempo. Não gosto de falar a idade, mas já passei de 50 há um bom tempo. Então, o timbre de voz para aquela época era mais comercial. Hoje não existe mais isso, ainda bem. Hoje não é mais a voz, é o poder da comunicação. E isso se aprende. Eu sou da linha de que tudo se aprende. A partir do momento que eu decidi que eu ia ser jornalista, eu comecei a prestar atenção em quem era. E aprendia primeiro na prática. Depois, eu sentei num banco de faculdade para aprender na teoria. Então, a união da prática com a teoria é talvez o que as pessoas falam: nossa, você tem facilidade, você tem dom. Não, o dom que eu nasci foi o dom da fala. Uau! E a inteligência, né? Colocar a mente para trabalhar, né? Soube conduzir tudo muito bem. E tem Obrigado. muito mais coisa para nós falarmos nessa edição do Pod Arena e eu tenho certeza que você vai gostar de acompanhar conosco. Daqui a pouquinho nós estamos de volta para o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco do Pod Arena. Hoje recebendo Luciana Gomes. Lu, que alegria ter você aqui. Você tem uma habilidade única em comunicar e conectar as pessoas. E ainda falando da sua trajetória profissional, você nos contou que teve uma oportunidade muito grande dentro da sua cidade, tendo em vista o seu destaque profissional. Conta pra gente como é que foi todo esse trâmite de poder trabalhar em casa, mas principalmente de ver o seu trabalho sendo reconhecido. Você sabe que eu amo Barretos. Eu nasci em Barretos, tive que sair porque a gente encontra às vezes, né, caminhos a trilhar. E eu moro em Barretos já há muitos anos por opção. E um dos orgulhos que eu tenho na minha vida foi ter participado da fundação, da inauguração da TV local. Que inclusive já trabalhei muito com o Ney Macedo, né, que é o fundador aqui da BR-TV, nessa TV local também. Hoje ela se chama Vale TV e quem deu esse nome foi Ney Macedo. Olha só, grande Ney Macedo. Para pegar ali toda a região do Vale do Rio Grande. Ainda isso não acontece, mas o Ney sonha, profetiza, talvez aconteça. Amém. E a fundação foi em 1991. Eu tinha acabado assim, de sair da faculdade, voltei desempregada para minha cidade. E por eu ter feito estágio numa grande emissora em Ribeirão Preto, que é a IPTV, retransmissora da Globo, como a TV tem, é retransmissora aqui, eu era a única pessoa na cidade que tinha algum conhecimento de TV maior. E aí fui convidada, participei da fundação, da inauguração, fiquei lá por muitos anos, inclusive. Ai, que legal. De vez em quando volto. Ô Lu, e você também tem a oportunidade de trabalhar em grandes eventos, como a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, o maior rodeio da América Latina. Foi um desafio para você Muito a grande. sua primeira apresentação lá, seu Falando primeiro pra trabalho? Evelyn, antes do programa começar, eu tava falando pra Evelyn que lá foi minha faculdade, assim, minha pós-graduação, meu doutorado, foi tudo lá, porque é um evento gigantesco. E na época que eu trabalhei, o presencial, a cobertura presencial da imprensa era muito grande. Hoje a gente sabe que, devido à tecnologia, é muito mais simples eu cobrir um evento sem estar presencialmente no evento. Aquela época, não. Eu comecei lá
O primeiro ano que eu fui coordenadora da assessoria de imprensa foi 2002. Então a internet ainda estava dando seus primeiros passinhos, né? E foi incrível. Nós chegamos a receber 350 profissionais de Nossa. comunicação para cobrir a festa, Uau. os 11 dias de festa. É muita gente. Eu tinha uma equipe com 40 pessoas. E para administrar essa quantidade de pessoas, mais os afazeres do ofício, E eu tinha uma parceira, né? Quer dizer, que fundou a minha empresa, a minha agência chama Parceria Comunicação. E ela foi fundada em decorrência dessa nossa experiência, que é a Patrícia Pinheiro. Hoje ela saiu da área, ela trabalha hoje com arte, com papelaria, com outra área. Ela é RP, Relações Públicas. E era minha parceira ali do lado para ficar dividindo, principalmente essa parte que eu não gostava, que era a administrativa. A gente tinha 40 pessoas na equipe, a gente tinha que pensar que essas pessoas tinham que comer, que essas pessoas tinham que descansar, porque o evento ele acontece 24 horas, vocês conhecem. Sim. Festa do Peão de Corredeiro de Baetes não para. E a gente tinha que fazer escala de trabalho, como que essas pessoas iam chegar no Parque do Peão. Então, desde acordo com a empresa de ônibus para não cobrar, para dar o passe, ou com os independentes para fazer, né, ajudar no custo dessas despesas que eles tinham para chegar no parque, até a comida, a bebida, tudo. Então, tinha uma parte administrativa gigante que nós dividíamos bem. Ô, Então, Lu, mas apesar de você falar que não gostava tanto dessa parte administrativa, lidar com as pessoas, com essas responsabilidades também te moldou, não só no lado profissional, como no pessoal também. Você trouxe aí partes pessoais que você precisava colocar na balança, como a alimentação, o descanso. eu gosto de gente. E gente precisa ser cuidada, né? Gente precisa... Não é só pegar para trabalhar, é pegar para cuidar também. Então, não adianta eu exigir de alguém trabalhar comigo se essa pessoa não está em condições físicas, psicológicas, emocionais de desenvolver esse trabalho. E a Festa do Peão me trouxe muito esse lado de olhar para as pessoas também, da equipe, como cada um ser humano, com as suas dificuldades e com as suas peculiaridades. Na festa eu desenvolvi um slogan que era: tenho que trabalhar com o que aquela pessoa vai me dar de melhor. Ah, mas ela não faz isso, ela não faz. Mas o que é que ela faz bem? Então é nessa área que nós vamos colocá-la, onde ela se desenvolve melhor. Uma verdadeira aula para muitas empresas que estão nos acompanhando aqui, inclusive, viu, Lu? Lu, agora me sopraram aqui que você é alguém que tinha um pulso muito firme para comandar tudo isso. Eu tinha a fama de brava. Vocês acham que eu sou um doce de pessoa? É que eu tinha lá as minhas, né, os meus motivos, digamos assim. Nós abrimos uma frente onde mulheres nunca eram encaradas como coordenadoras, como responsáveis pelo setor. Sempre eram encaradas como os enfeites, né? A menina bonita que serviu café, a moça bonita que era a rainha. As rainhas não tinham o papel que tem hoje, que é serem porta-vozes. As rainhas eram bonitas e sorriam, elas não precisavam falar. Então, quando você entra num mercado tão masculino, numa sociedade que já é muito machista, eu acredito que, pelo pioneirismo, a gente acaba se abrutalhando, sabe? Sim. Então, eu acredito que eu tive mesmo que ser, eu não digo bruta, mas extremamente firme em algumas situações. E quando você... Buda diz que quando você sai de um extremo, você tem que ir para o outro para entender a medida do meio. E quando você tem que fazer isso de uma maneira tão forte, às vezes você exagera. E eu reconheço que houve muitas vezes que eu exagerei. Absurdamente. Mas isso mudou, tá? Viu, Érica? Isso... Eu só falo com a diretora do programa. A nossa diretora que trouxe aqui umas informações. Não, a Érica eu conheço há mais de 20 anos. E a Érica sempre foi muito doce, muito fofa. E a Érica é uma pessoa que é muito focada em cuidar do outro, né? Sem Ela sempre dúvida. foi uma pessoa muito focada nisso. Mas eu acredito que eu aprendi muito depois dessa experiência também. Ô Lu, e como que foi para você estar ali também envolvida com tudo que acontece na maior festa da América Latina? E sem deslumbrar, né? Porque a Jama Facchini, que é a atual assessora de imprensa, né? A Fábrica de Ideias é
a assessora de imprensa da festa, foi na minha época também junto comigo, e ela reassumiu, a Fábrica de Ideias reassumiu a assessoria de imprensa. A Joelma Facchini, que é a fundadora da Fábrica de Ideias, ela tem uma frase que eu adoro. Parece festa, mas é trabalho. Pra gente parece Pra gente é festa, trabalho. mas é trabalho. Então, como é que você trabalha num evento tão deslumbrante, tão apaixonante, sem se deixar levar pela paixão, Sim. retomando o emocional para ter ali o foco no E no racional? seu caso, dentro de casa. Dentro de casa, né? Aliás, essa era a vantagem, era o que eu sempre agradecia a Deus. Porque eu trabalhei com muita gente também na equipe que vinha de outras cidades para atuar em Barretos, e a hora que terminava tudo, ia dormir numa cama emprestada de um vizinho, de um parente, de um primo. Muitas vezes ia para um alojamento, dividir quarto com mais sei lá quantas pessoas. Eu voltava para minha cama, para minha casa. Ou você E eu saiu de voltava Barretos agradecendo. só para estudar, então? Eu trabalhei uma época também em Ribeirão e trabalhei uma época em São Paulo, inclusive com a Amanda Françoso, né? E com a dona Érica. Eu fui produtora de um programa da Amanda, quando ela teve um programa na Record. Que legal. Fui assessora de imprensa da Rodeio Place, que é a empresa, era a maior agência de negócios do rodeio, também no começo dos anos 2000. E eu tive que morar em São Paulo, mas eu sempre mantive a minha casa em Barretos. Então eu ia numa terça, voltava no sábado. Ou então eu ia na segunda, voltava na sexta. Também atuei em Ribeirão Preto, na Câmara Municipal de Ribeirão, durante 2 anos, viajando todo final de semana para Barretos. Que maravilha. E nesse sentido, assim, de olhar para trás e fincar raízes, como é ver o quanto você cresceu dentro da sua cidade e ter esse reconhecimento ali também? Eu tenho ainda, eu acredito, assim. Quando eu migrei, porque a vida ela né, você tem que não se para. atualizar. Eu saí não, né? Eu migrei do jornalismo tradicional, das redações, para a assessoria de imprensa. Depois, eu fui para a política. Fiquei 12 anos trabalhando com política, 2 anos em Ribeirão Preto, na Câmara de Ribeirão Preto, 2 anos na Câmara de Barretos, depois 8 anos na prefeitura. Eu fui a primeira secretária de comunicação municipal. Que Na verdade, eu tenho um orgulho muito grande de ter transformado o departamento de jornalismo e assessoria da prefeitura em secretaria municipal, comunicações e relações institucionais. E quando esse mandato, o segundo mandato do prefeito Guilherme Ávila, que foi para quem eu trabalhei, estava terminando, eu falava, agora eu vou ter que migrar de novo. O que eu vou fazer? Aí eu tinha lá meu curso de oratória, que eu dava há muitos anos. Comecei no Senac, depois por conta própria. Já dei esse curso aqui em Rio Preto, inclusive. Aí eu falei, eu vou apostar nessa área. É uma área que está crescendo, é uma área que me seduz. Vou fazer cursos e vou apostar nessa área. E aí, além do oratório, eu desenvolvi outros cursos. E aí eu fiquei imaginando isso, né? Como é que eu vou convencer as pessoas que agora eu dou palestra, eu dou treinamento? E é impressionante. Quando você tem a raiz forte mesmo, que você fincou ali na sua cidade, ela reconhece. Eu me lembro que uma vez um dono de um jornal me ligou e falou, olha, eu preciso falar com você. E eu fui para a reunião pensando, o que ele quer comigo? Será que ele quer me contratar? Eu não quero mais trabalhar em jornal. Será que ele... O que será que ele quer mais? Fui, né? Jornalista, se não for curioso, morre de fome, né? Cheguei lá e falou, olha, eu quero fazer uma mentoria de oratória com você, quero que você seja minha mentora. Aí eu falei, pronto. Se o cara que sempre me reconheceu como jornalista agora me entende como mentora em oratória e comunicação, eu venci essa etapa. Eu consegui realmente pivotar e ser enxergada como uma jornalista que dá aula, que dá mentoria, que dá palestra, que dá treinamento. E um dos orgulhos que eu tenho hoje, eu sou treinadora do povo que trabalha nos independentes. Ai, que legal. O ano passado foram mais de 600 pessoas que trabalham nas bilheterias, no credenciamento, no controle de acesso, que eu proíbo de chamar de catraqueiro, tá? Que lá nem, né, agora é digital, inclusive facial, né? Biometria. No turismo, no receptivo do turismo, na própria administração. São pessoas que eu treino antes da festa. Então, o meu contratante como assessoria de imprensa já me entendeu há 3 anos
como uma pessoa que trabalha com treinamentos. E olha, vem cá, a gente vai precisar encerrar o bloco, mas muito parabéns. Obrigada. Eles tratam todos ali com tanta excelência, com tanto carinho. Eu acredito que eles são muito bem ensinados, como você já disse. Mas no próximo bloco a gente Eu volta tenho um case de sucesso para a contar. falar sobre isso. Ou seja, tem mais curiosidade para você descobrir aqui. Sejam bem-vindos de volta ao Pod Arena. E no último bloco nós estávamos conversando com a Lu Gomes sobre a atuação dela frente a algumas pessoas que trabalham durante a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos. Conta um pouquinho pra gente sobre como é instruir essas pessoas que são praticamente o cartão postal, né? São as primeiras pessoas que nós vemos ao entrar dentro do parque. E é isso aí, é dar essa consciência de que eles são a cara da festa. A primeira cara que você vê na festa é ali no estacionamento, por exemplo, que eles passam por treinamento também. Mas mais que isso, Evelyn. Aí a gente fala assim, você é apaixonada por comunicação. Claro que eu sou. Tudo é comunicação. É a forma com que você se comunica. E não é apenas verbal, né? Tudo comunica. O meu cabelo comunica. O jeito que eu olho para vocês, o sorriso ou o não sorriso, tudo comunica. Então, o papel do treinador nesse caso, né, no meu caso da treinadora, a gente é machista, a gente fala tudo no masculino, da treinadora, é dar essa consciência. Pense que tudo em você comunica. Não é só resolver, mas resolver com delicadeza, com um sorriso no rosto. E aprender isso é entender o seu papel. Por isso que eu digo, eu tive um case de sucesso que no ano passado, Barretos talvez seja o primeiro evento no mundo a fazer reconhecimento facial de 100% do seu público, tanto de quem vai para festar quanto de quem vai para trabalhar. Então, o acesso à festa era pela carinha. Você chegava, fazia o seu credenciamento ou comprava o seu ticket e tinha que fazer uma foto para na hora que você fosse passar na catraca, isso fosse feito. De novo, por ser pioneiro, paga o preço. É claro que a internet travou, porque é tudo via internet. É claro que equipamento não funcionou. É óbvio, porque é muito novo isso tudo. Toda vez que você compra um novo equipamento, você não demora para aprender? Imagina receber 800, 900 mil visitas. 800, 900 mil pessoas passando, né, que eu falo, pelas catracas, uma hora vai dar BO. E esse povo que recebia estava tão pronto, tão preparado, que nós não tivemos, pelo índice de problemas que deu, nenhuma repercussão negativa de peso na internet. Aí que entra a comunicação Pouquíssimas estratégica. Não teve reclamação no Procon. Não teve gente pedindo o dinheiro de volta porque demorou para entrar. Porque a comunicação era... O equipamento deu problema, mas a pessoa foi muito gentil. Sim. Ela buscou resolver, colocou para dentro, sabendo que só olhando o meu celular e vendo o meu ticket. Então, entende como isso é importante para o evento? Ter aquela pessoa como cara do evento e como dizendo, eu quero resolver o problema. É muito importante isso. Uau, muito bom. Lu, além de tudo que você já nos contou, eu sei que você é especialista em oratória. Mas saber sobre isso e guardar para si, eu acho que não seria algo muito interessante, visto o quão você é bom em ensinar. Sim, é outra paixão, né? A comunicação é a base de tudo. O oratória é o falar em público, é o se comunicar além do público que eu estou acostumado, que é minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos, quero ir mais. Então, qual é a minha função no curso de oratória? Dar ferramentas, ensinar técnicas que façam com que os meus alunos, que eu chamo carinhosamente de pupilos, né? Ai, E que pupilas. Aceita duas pupilas? Aceita duas pupilas. As pessoas que passam pelo método que eu desenvolvi, um método ao longo dos anos, chama Vai e Fala. Uau. As pessoas que passem por esse método entendam que assumir o protagonismo da sua própria história é contar a história do jeito que você viveu e não depender do outro para contar a sua história.
Não depender de outra pessoa para ter a sua própria voz. Porque quando você se recusa a falar, eu tenho medo, eu tenho vergonha, não vou não. O que você está fazendo? Você está terceirizando a sua fala. E aí você não pode reclamar de quem está falando por você, né? E o método Vai e Fala traz a bagagem da Lu desde os 13 anos de idade até hoje. E muito conhecimento adquirido, porque eu estudo muito até hoje, tá? Uau. Qual que é a história? E por que chama Vai e Fala? Tem uma explicação. Porque primeiro você vai e fala, depois você aprende. Sabe? Aquela coisa de primeiro você começa, não estava essa trend agora? Depois Primeiro você conhece, melhora. depois você melhora. É exatamente isso. Não adianta nada, sei lá, fazer curso, pagar curso, se você não tá mesmo com essa Falta vontade aquele de passo. assumir essa tua fala, né? O seu falar, a sua voz. Por isso que hoje é o poder da voz. Não é por causa da minha voz, mas porque eu consigo mostrar para as pessoas o poder da voz que elas têm. O poder de você poder falar por você. Então, é muito importante que você tenha essa vontade antes de fazer qualquer curso. Senão, nunca um curso de oratória vai resolver teu problema. E o meu curso, a diferença dele é que ele é prático também. Tem a teoria, mas tem a prática. Ô Lu, ainda nesse sentido, o que você acha essencial para quem gostaria de melhorar a sua comunicação em público? Entender que não é sobre você. É um tal de eu tenho medo, a minha voz, né, Julinho? A minha voz não é boa, eu não... Não é sobre você. Comunicação não é sobre você. Comunicação é sempre sobre o outro. Então, entender que seja a voz que você tiver, assim, seja o timbre que você tiver, seja as palavras que você usa no dia a dia. Eu não sei falar difícil, mas não é sobre falar difícil. Não. É sobre falar de uma forma que o outro entenda. Então, para eu saber que forma que eu vou dizer, eu tenho que entender quem é o outro. Sim. É falar fácil, é falar simples, é falar até que o outro entenda. Sabe aquela frase assim, eu falei, aí eu fui lá e falei. Se ela entendeu, se ela não entendeu, não é problema meu. Sim. Eu combato isso Sim. diariamente. É responsabilidade sua fazer-se entender. E considerar que a outra pessoa é um ser humano. E não é apenas o conhecimento, tem as emoções do outro, tem o momento da outra pessoa. Então, a primeira coisa é entender, comunicação tira o foco da sua vergonha, porque todo mundo tem. Gente, eu tô morrendo de vergonha aqui. A gente tem, tem. Toda mulher tem as suas questões, né? Maravilhoso. Então, acho que mais que os homens até. Mas é isso, é entender que é o que você contribui, é o seu depoimento que pode inspirar outra pessoa. Então, é sempre tirar o foco dos seus medos, das suas ansiedades, que isso todo mundo tem, e saber que todo mundo tem não resolve o seu, né? Mas colocar o foco aonde? Aonde ele deve estar. Como eu vou dizer o que eu preciso, o que eu tenho ou o que eu quero dizer? E para quem eu vou dizer isso? O quem determina o como. E hoje, o mais bonito de olhar para a nossa profissão e o modo com que nós fazemos ela é ver o quão nós somos respeitadas, porque quem vem conversar com a gente e conceder uma entrevista sabe do potencial que essa entrevista tem, sabe que nós não iremos os envergonhá-los, sabe? A responsabilidade. Pois é, então eles são muito mais seguros em conseguir falar. Antes eu ouvia, eu não sei falar. Não, se a Eve ou a Bianca que tá aí, não. Então vai ser legal, vai ser bom. E aí fale do seu jeito, fale com as suas palavras. Sim. Não precisa. Eu não sei usar a regra do português. Não, A ninguém. comunicação, ela transcende as regras da língua. A linguística tá aí para estudar isso. Eu ainda brinco assim, ninguém vai saber falar melhor que você sobre a sua vida, sobre o que você vive todo dia. História. É a sua Quantas história. pessoas você conhece que abrem mão desse direito de falar sobre a própria vida e transferem para outra pessoa? Sim. Mas até, tô sendo muito feminista hoje, mas está no meu sangue, não tem como. Mas até nós mulheres, quantos anos as mulheres ficaram caladas, deixando com que os homens falassem por elas? Existem até termos hoje, né? O mansplaining, que é a interrupção que os homens fazem quando uma mulher está falando. Infelizmente, isso ainda acontece. Muito. Só que agora nós começamos a tomar o nosso direito nas mãos. A gente não quer nada mais do que o nosso direito. Eu falo que as mulheres são 52% da população brasileira e a gente não nos vê em 52% dos cargos de poder, em 52% dos comandos de grandes empresas. Isso está mudando. Hoje o empreendedorismo feminino é cada vez mais forte.
mas ainda não quero tomar o lugar de ninguém, eu só quero me ver representada em alguns lugares. Para isso, eu empodero outras mulheres para que elas falem, porque é através da comunicação que você conquista espaços. É isso aí, sem dúvida alguma. E nós ficamos aqui, ó, muito felizes em ouvir cada uma de suas palavras. E eu tenho certeza que quem nos acompanha de casa também, hein, Bianca? É isso mesmo. Nesse momento nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho voltamos mais com a Lu Gomes e o poder da voz. Estamos de volta para o último bloco do Pod Arena, que hoje recebe Lu Gomes. A gente está falando sobre a sua trajetória de sucesso, que inspira, motiva e revela talentos na área da comunicação, tendo em vista a sua trajetória. E Lu, é importante falar também que você, além dos cursos presenciais, teve aí um grande passo inovador que foi partir para a área online. Conta um pouquinho pra gente como que funcionou e o porquê você enxergou a possibilidade de levar o seu trabalho para além dos horizontes, né? Porque o presencial ele restringe, né? Ele restringe no espaço físico mesmo. E o que é que me trouxe essa iniciativa? A pandemia. Sou mais um case da pandemia, né? Um caso que a pandemia teve que tirar da zona de conforto, que a gente fala. Porque não podia sair, eu sou uma pessoa que eu sou asmática, e eu fiquei morrendo de medo mesmo da Covid, e eu tinha que trabalhar. E aí fui para o online, saí do presencial, que estava restrito, proibido, e fui para o online. Então, eu tenho hoje uma versão do curso de oratória do método Vai Fala, que se chama Simplificando a Oratória, que está até naquela plataforma Hotmart, que é a plataforma educacional, talvez a primeira, né? Que mais sucesso teve no começo. Sim. Hoje ela tem vários concorrentes. Mas eu tô lá, tem esse curso lá também. Ô Lu, nesse curso você mostra, assim, por exemplo, alguns dos principais erros que a gente comete ao se comunicar. Eu tenho até um vídeo desse no YouTube, se quiserem procurar. Eu vou procurar. Um vídeo específico sobre o vício de linguagem, que é quando a gente ou repete uma frase ou uma palavra muitas vezes. O que é o vício de linguagem? É quando o que a gente diz repetidamente nem tem muito sentido. Não precisaria aquela palavra estar ali e a gente se agarra a ela. Eu senti a diretora repetindo isso aqui. A hora que vem o nervosismo, você se agarra àquilo e fala, nossa, eu preciso. Não precisa. Já foi aqui, eu tenho 16. E o vício de linguagem, ele suja o discurso, ele não agrega nada e muitas vezes ele está colocando em risco o que você está dizendo, ele está colocando em xeque. O mais famoso deles qual é? O né. O que é o né? O né é uma contração de uma pergunta. Então, o né, obrigatoriamente, ele tem que ter uma interrogação, porque ele é contração. A pergunta é ou não é, foi contraindo, igual o vossa mercê foi contraindo, virou você, e hoje é VC, né? Ele foi contraindo, é ou não é, virou né. Quando eu digo algo e imediatamente eu digo né, o que eu estou fazendo? Eu estou perguntando para a minha plateia. O que eu estou dizendo é verdade ou não é verdade? Então eu estou colocando em xeque o que eu estou dizendo. Eu mesma não confio o suficiente no que eu estou dizendo. Eu preciso perguntar isso para a plateia. Como é que a plateia vai ter credibilidade no que eu estou dizendo? Como é que a plateia vai acreditar, confiar e ter segurança no que eu estou dizendo? Se a todo momento eu pergunto, né? Caramba! Que feedback, viu, Lu? Pois Eu sei é. que o né tem que Não, dar uma... Não, meu vício de linguagem, eu vou passar o pano pro meu vício de linguagem. Não é tão grave assim. E qual é o teu vício de linguagem? Nossa, a minha diretora acabou de soprar aqui, uau. Mas tem várias palavras que eu tô tentando excluir, assim, mas que eu uso com muita frequência. E quando você usa com muita frequência e quer saber se aquilo é bom ou não, é só você pegar a Quando a frase... minha diretora fica brava. Tira, Eu falo assim, você pega a frase, tira aquilo que você usa com frequência e peça. Faz sentido essa frase sem essa palavra, expressão? Melhora? Se ela melhora, é porque é um vício.
É porque é uma sujeira, não Não, precisa eu estar Tentar ali. não imergir mais certas palavras Do tipo nosso- assim. É. Agora tem Vocabulário. fora os modismos. Tem alguns modismos que me Esses, graças a irritam. Deus, eu não uso. Eu acabei de dizer assim, faz sentido a frase sem aquela palavra? Eu disse, faz sentido no correto, Sim. o que essa pergunta realmente significa. Agora faz sentido virou também vício de linguagem. Tudo que as pessoas falam na internet, elas faz sentido para você? Faz sentido. Ah, isso me irrita tanto porque vira modismo. Agora eu vou te dar 5 passos para se livrar dos vícios de linguagem. Passo número 1, saber que você tem um vício de linguagem. Identificar qual é o vício que você tem. Como é que você faz isso? Grave-se falando ou peça ajuda aos seus amigos, aos seus parentes que te ouvem falando e que podem dizer: olha, você repete um né. Ter a consciência do vício é o começo da cura. Passo número 2, combater a ansiedade, o nervosismo. Respire fundo, acredite em você, pense bem no que você vai falar, porque aí, quando você se acalma, talvez você comece a diminuir bastante as repetições dos vícios de linguagem. Passo número 3, amplie o seu vocabulário, leia mais. Afinal de contas, o vício não é a repetição de uma palavra, então você troca aquela palavra por uma outra. Mas para isso você tem que ter um bom vocabulário, saber os sinônimos para substituir. Por isso, ler, ampliar esse vocabulário é muito importante. Passo número 4, e ele está bem ligado àquele vício de ligação. Sabe o que você fala antes de uma frase? Então, antes de uma próxima frase, entre uma e outra, você não consegue ficar quietinho e faz aquele som. O irrita muito. Como é que resolve isso? Com pausas. Faça a ligação das frases em silêncio. Tente não emitir nenhum som, porque o som incomoda e vira um vício. Passo número 5, na verdade, são 2. Planeje e treine. Planejar é fundamental. Antes de começar a falar, imagine como eu vou começar, como eu vou conduzir, como eu vou terminar. E depois você treina, 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 treina. Paulo, você tem uma frase que é: enquanto você não assumir a sua voz, deixará os outros falarem por você. Eu já até falei ela hoje aqui, né? Pois é. E como é fazer a pessoa entender isso? Que é essencial que ela use a própria fala, que ela tenha um bom diálogo para ser vista. E muitas vezes também para poder tratar melhor o próprio negócio. Olha, Evelyn, a maioria das pessoas que chegam até mim já estão extremamente frustradas com o número de oportunidades que deixaram passar por falar não ao seu momento de protagonismo. Sabe aquele momento em que você é convidada a dar uma entrevista, uma falazinha, ou você está ali numa roda, alguém fala: o que você faz? Conta aí. E ali é o primeiro público que você vai ter. Então ali você começa a treinar. E não existe. Eu não falava até ontem, hoje eu já estou falando bem porque eu fiz o curso. Não. É processo. E como todo processo exige o treino. É falar uma vez, não vai ser lindo, maravilhoso. Talvez você nem arranque aplausos. Mas dali você começa a entender o que você precisa melhorar. É falar a segunda, a terceira. O curso ele te dá esse olhar crítico, te dá uma formulazinha que funciona de começo, meio e fim, e te dá ferramenta para entender onde você está errando. Porque a gente conserta uma coisa de cada vez, não é tudo de uma vez só. Então, ele te dá essas ferramentas para você entender. Nesse aqui eu errei foi mais na estrutura do discurso. Esse aqui eu errei nos gestos. Esse aqui eu errei no comportamento do corpo. Porque tudo comunica. O gesto comunica. E ainda falando do seu curso, você consegue mostrar nele o poder de assumir a sua voz, porque a partir do momento que você consegue esse domínio, você alavanca novos horizontes. E não só profissionalmente, que é óbvio, não só comercialmente, não só nas redes sociais, que também hoje trazem certamente resultado, mas principalmente você com você. Quando você acredita mais e você sabe que você pode, Sim. você sabe que cada vez que você fizer, você vai fazer melhor,
isso não tem preço. Você se autovalorizando, isso não tem preço. E é como você disse, quanto mais prática, melhor você Melhor, fica. melhor. Não, né, primeiro você começa, depois você melhora, cada vez mais. Desde que, porque a gente conhece gente que faz coisas há muitos anos e faz do mesmo jeito. E comete os mesmos erros. Então, desde que você entenda a forma com que você está fazendo. Por isso que eu gosto tanto de teoria, por isso que eu gosto tanto, eu bato na tecla da faculdade, eu bato na tecla de fazer cursos. Agora, estão com as redes sociais e com a internet, a gente tem muitos cursos online bons. Porque quando eu conheço teoria, eu sei olhar a prática para saber onde a prática está falhando. Quando eu só reproduzo aprendendo na prática, eu faço como o outro faz. E não penso, não reflito sobre o que eu estou fazendo. Bom, se alguém que está nos acompanhando ainda não entendeu sobre o que nós estamos falando aqui com essa riqueza de detalhes, mas aí vai uma pergunta. Por que eu devo buscar um curso de oratória? Para se conscientizar da importância da comunicação, para entender qual é a estrutura da comunicação humana, para se olhar e saber onde você está errando. Quando eu sei onde eu estou errando, eu consigo consertar melhor. Claro que só a prática afina isso, mas a prática sem a teoria, ela certamente vai demorar muito mais para você evoluir. Com a teoria, você corta o caminho. E a partir disso também criar novas conexões, até mesmo consigo próprio. Eu sempre falo, o primeiro passo da comunicação é um passo para dentro. Depois você vai, os passos para fora. Mas primeiro é entender, porque quando você se expõe, ai, mas vão me criticar. Claro que vão. Ai, mas vão me julgar. Não, isso já estão fazendo com você quietinha. Se você vai numa reunião, entra muda e sai calada, vão te julgar. Talvez até mais do que se você disser alguma bobagem. Sim. Então, é muito importante ter essa consciência de que o primeiro passo é para dentro. É se olhar e falar, claro que eu vou me arriscar, e daí se falarem, e daí se rirem, e daí se julgarem. Julgarem vão julgar você quieta. Quantas vezes uma pessoa saiu calada da reunião e as pessoas falavam assim, mas por que ela veio então, se não foi para participar? Nossa, que arrogante. Ela nem abre a boca. Eu tento conversar com ela, ela mal responde. E às vezes é só timidez. E às vezes é só insegurança. Mas as pessoas julgam e Existe um interpretam potencial de outra ali maneira. a ser descoberto, mostrado e que vai também somar com o outro, né? E o que eu digo é, os nossos monstrinhos da nossa cabeça, eles nos falam coisas que não são verdadeiras. Eles nos enganam. Agora, se eu me exponho, eu dou ao outro o mínimo para saber de mim e para me julgar, que vai me julgar, me julga pelo que eu sou, me julga pelo que eu digo, pelo que eu te mostro. E não por estar calada, porque aí quando eu estou calada, o problema são os monstrinhos da cabeça alheia. Ô Lu, são mais de 30 anos atuando com jornalismo, comunicação. Em algum momento dessa sua trajetória de sucesso, você pensou em desistir ou teve algum desafio que te fez repensar nessa sua O escolha? tempo todo. Claro que a gente pensa em desistir, principalmente nos momentos de crise financeira, que eu já passei tantos e passo até hoje alguns perrengues, hoje muito mais pela minha própria desorganização, né, financeira, mas claro que sim. Tem dia que eu não quero levantar da cama como todo mundo. Eu tenho uma amiga, a Aline, esses dias ela gravou um vídeo, e ela é minha aluna, acho que foi minha aluna, minha pupila também, que eu achei lindo, eu até repostei nas minhas redes sociais. Aliás, quem quiser me seguir, Lu Gomes Comunica, tá? Eu até repostei nas minhas redes sociais que ela fala assim, um dia sim, 2 não. Um dia eu tenho até o direito de falar, hoje eu não vou. Hoje eu preciso dormir, descansar. Nossa vida anda tão sobrecarregada, tem hora que a gente não consegue nem dormir direito. E aí chega uma hora que o cansaço bate. Eu trabalho finais de semana às vezes, eu emendo 2 finais de semana às vezes. Então tem hora que não é nem frustração, é cansaço mesmo. E aí parece que nada tá valendo a pena, nada. Deita e dorme, descansa. Às vezes é só cansaço. Um dia, 2 não. Uau, parabéns. Muito bom. Lu, gostaria de agradecer a sua vinda, abrir esse espaço na sua agenda para nos atender, e foi uma verdadeira aula para nós comunicadoras, mas também
para eles que estão nos acompanhando e tiveram uma visão diferente sobre a oratória. Evelyn, Bianca, eu que quero agradecer vocês pelo carinho que vocês me receberam. Agradecer a Érica, nossa chefe do programa, por ter lembrado do meu nome, por ter me dado esse prestígio tão grande que é estar na BRTV Max, que é uma TV que eu vi nascer desde o sonho do Ney Macedo, né? Conheço os meninos Thiago, Vinícius há muitos anos, desde quando eles eram crianças. Estou aqui falando minha idade já, né? Então, para mim é uma honra, não é só um prazer, porque falar sobre o que eu faço é um prazer. Estar do lado de cá é mais desconfortável do que estar do lado de lá. Mas eu me desafio também a isso para mostrar para as pessoas que se comunicar é necessário. E é necessário não só para você vender mais, não só para você atingir os seus sonhos, porque isso é meio óbvio, mas principalmente para você se sentir bem com você. Eu fui e até não falei do jeito que eu gostaria. Eu até falhei, mas eu fui. É muito melhor dormir com essa sensação de que poderia ter sido melhor do que eu não fui. Eu nem fui. É isso mesmo. Então, muito obrigada, viu? Estou à disposição quando quiser. Nós que agradecemos, Sou Lu, folgada, pela sua daqui a pouco eu participação. volto. E com muita alegria, trazendo ainda mais ensinamentos para nós e para todo o público que nos acompanhou até agora. Você que está aí do outro lado da telinha, muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um Pod Arena e, é claro, nos encontramos no próximo com mais um convidado ou convidada repleta de história e muita inspiração para você. E não desistam, viu? Não desistam, porque o programa é bom. É isso aí. Vai e fala. Até Até lá. o próximo. Tchau, tchau.